Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nesse mesmo momento, Cláudia sentiu o gosto de sangue na boca e a sensação de imobilidade. Desejava muito ser ajudada, porém ninguém ali acudia, só a olhavam estáticos. Depois disso, Cláudia abriu os olhos e pôde sentir que estava novamente em sua sala e se sentindo muito mal, como se acabasse de presenciar um acidente. Era como se tivesse acabado de morrer. Pensou ser um pesadelo e então perguntou-se: mas como pode ser? Estou acordada. Naquele fim de semana, o pai de Cláudia veio visitá-la. Eles não moraram muito tempo juntos. Seus pais brigavam demais e ele havia decidido separar-se da família. Além da saudade que ela sentia, nunca pôde escutar suas histórias. Apesar de saber que esse assunto de regressão não fazia parte da realidade de seu pai, resolveu comentar o que havia acontecido. Minha filha, estou arrepiado com o que acaba de me contar, disse ele, com os olhos arregalados. Então ele começou a contar uma história acontecida em 1952, no Rio Grande do Sul, onde ele nasceu. Conheci uma garota, de nome Guiomar, filha de um senhor que criava porcos e consertava panelas. Certo dia, ela foi buscar comida para os animais e acabou atropelada por um carro de boi. A menina era morena, cabelos pretos e lisos e sempre usava um vestido amarelo, estampado com flores vermelhas. Tal como na sua história, isso é incrível. Cláudia foi, em outra vida, aquela menina de vestido amarelo que morreu atropelada por um carro de boi. Quando reencarnou, essas lembranças apagaram-se, mas permaneceram guardadas em seu inconsciente, como acontece com todas as pessoas. O fato dela ver essa menina, de pressentir que algo ruim iria acontecer-lhe, chegar a sentir o gosto de sangue na boca revela que ela permaneceu pouco tempo no mundo astral e reencarnou em seguida. Quando isso acontece, as impressões ficam mais fortes do que o normal e as lembranças também. Esse deve ter sido o caso de Cláudia. Pode acontecer também, que os espíritos que são muito impressionáveis e dramáticos fiquem mais impregnados pelas energias dolorosas de suas experiências ruins, por continuarem a alimentá-las mesmo depois do fato, podendo, na próxima encarnação, continuar a sofrer seus efeitos. Esses pressentimentos podem ocorrer por outro motivo. Captação das energias de pessoas, encarnadas ou não, que passaram ou ainda passaram por coisas desagradáveis. Mas a sabedoria da vida, sempre muito amorosa e trabalhando em favor de todos, colocou nas mãos de Cláudia um livro sobre regressão. Ela interessou-se, provocou a experiência, descobriu a causa da incômoda visão, libertou-se do passado, do medo e ficou bem. Caso enviado por Cláudia Luciano Rodrigues. Rua Sérgio Cardoso, 490. Saúde, São Paulo. 12. A pianista. Na década de 1980, Maria do Carmo conheceu, no interior do Piauí, uma menina de 15 anos bastante franzina, que parecia ter 11, de tão mirrada e desnutrida. Ela, penalizada, resolveu ajudar aquela menina. Trouxe-a para São Paulo. Em seus planos, queria colocá-la na escola, levá-la a um bom médico, tratar dela e encaminhá-la para uma profissão. Pediu às filhas que ajudassem a alfabetizá-la, enquanto isso a menina ajudaria nos afazeres domésticos e Maria procuraria uma escola que a aceitasse. Seu nome era Joana. Nunca havia estado em uma cidade grande, adorou a televisão e estava surpresa com tudo. Irene, uma das filhas de Maria do Carmo, estudava piano e Joana ficava vidrada ao vê-la tocando. Certa vez, fizeram uma pequena reunião de adolescentes e Irene foi solicitada para tocar a fim de animar o ambiente. Ao começar a tocar algumas músicas populares da época, Joana começou a ter um comportamento estranho e assustador. Vou acabar com essa bagunça, disse ela, aproximando-se do piano, com os olhos revirados e a voz rouca e grossa. Irene foi empurrada e quase caiu ao chão.
As pessoas ali presentes ficaram assustadas com a atitude daquela menina raquítica, que estava transfigurada e tomada por uma força descomunal. Ela levantou o piano como se fosse um banquinho e atirou em direção à janela. O piano ficou entalado, arrebentando a parede que existia em volta. Aterrorizados, todos começaram a correr e a gritar, procurando a saída, enquanto Joana tentava tirar o piano da janela. Maria do Carmo, desesperada, chamou os vizinhos, depois a polícia. Os homens não conseguiram contê-la, tiveram de solicitar reforço. Ela foi levada para um hospital psiquiátrico. Lá, ficou internada. Maria do Carmo avisou a família e ficou sabendo que a menina tinha essas crises sempre com a mesma violência e força, e que se acalmava apenas quando um curandeiro rezava por ela. Passaram-se 3 meses e a moça não melhorava, vivia dopada quase o tempo todo. Maria do Carmo, sem saber qual atitude tomar, resolveu procurar uma médium, conhecida por Jussara, que realizava sessões espíritas e resolvia casos de possessão. Esta jovem está sendo perseguida por um espírito vingativo, que em vida passada fora seu marido. Déspota, ciumento, proibira a esposa de seguir a carreira de pianista, que ela tanto amava. Trancava em casa e espancava-a. Deslocado, ele a procurou até a sua morte. Mesmo agonizando, prometia encontrá-la para acabar com ela. Por esse motivo, Joana deve participar de trabalhos espirituais para afastar essa entidade. Maria do Carmo passou o nome completo de Joana para Jussara. A garota, então, prometeu que sairia do hospital e participaria espontaneamente do tratamento espiritual. Durante muito tempo, Joana fez o tratamento e, a cada dia, foi conseguindo manter mais seu equilíbrio, porém resolveu voltar para sua cidade. Lá teve algumas crises bem mais suaves, pois seguia as orientações aprendidas com Jussara. Casou-se aos 17 anos e teve um bebê. Depois do nascimento da criança, nunca mais foi assediada por tal espírito. Muitos acham que o espírito reencarnou como filho de Joana. É provável que esse menino seja mesmo o marido violento que ela teve em outra vida. Podemos presumir, mas não afirmar que seja ele. O fato de nunca mais ter tido nenhum ataque é uma prova favorável a essa possibilidade. Só a mãe dele poderia observar se as tendências eram as mesmas daquele espírito. Conhecendo os antecedentes dele, que lhe foram revelados durante as crises que sofreu sob sua influência, ela deveria, desde os primeiros anos de vida, direcionar a educação do filho com firmeza, plantando nele pensamentos de não violência e de paz. Assim, aos 14 anos, quando chegasse o momento do espírito assumir mais domínios sobre a própria vida, as antigas tendências despontadas poderiam ser superadas com a interação do que aprendeu na nova vida. Essa fase seria menos dolorosa se a educação já houvesse plantado nele uma visão mais elevada das coisas e da vida. Ao nascer, o espírito esquece o passado e, no novo corpo, recebe um cérebro novo que, como um filme virgem, registrará os novos ensinamentos. Por esse motivo, a educação nos primeiros anos de vida é fundamental, para evitar que vícios antigos de outras encarnações se apareçam e assumam o comando, agravando e inutilizando problemas trazidos para essa experiência, cuja finalidade é resolver. Depois dos 14 anos, torna-se muito mais difícil conseguir o mesmo resultado. Caso enviado por Virgínia Lídia da Silva. Rua das Carmelitas, 65. Apartamento 103. Centro, São Paulo. 13. FAF. Ao completar 15 anos, em 1965, Virgínia, além de estudar, começou um novo trabalho como recepcionista. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Saía de casa às 7 horas e só retornava por volta das 23h30. No começo, seu irmão, Raí, ia buscá-la na saída da escola, mas era muito cansativo para ele. Depois de certo tempo, Virgínia arrumou 3 colegas,
bem atléticos, para voltarem com ela. Eram irmãos e vizinhos dela. O caminho, de 5 quarteirões, era muito arborizado, porém pouco iluminado. Os 4 estavam sempre unidos e, por conta das conversas, brincadeiras e descontração, nem viam o tempo passar. Certa vez, porém, seus colegas faltaram à aula por causa de um luto em família, e ela teria de voltar sozinha, pois não conseguira avisar o irmão nem a mãe. Antes de andar os 5 quarteirões, ela ainda teria de pegar um bonde. Nesse dia, no bonde, quando retornava da escola, sentia-se muito apreensiva e amedrontada, pois pensava na possibilidade de alguém segui-la. Felizmente, ela desceu e ninguém a seguiu. Ao dar alguns passos, deparou-se com um enorme cão da raça Collie, parado na esquina, que veio ao seu encontro, abanando o rabo e olhando-a como se a conhecesse. Em vez de sentir medo, ela fez-lhe carinhos, olhando para os lados para ver se ele estava com alguém. Não estava. O cão, então, começou a andar ao seu lado, silencioso e manso. Ela, emocionada, lembrou-se da Collie que tivera quando criança e sentiu-se segura. Mas ficou preocupada. Aquele cão deveria ter um dono, era muito bem tratado e, além disso, não poderia ficar em sua casa, pois ela tinha 3 gatos que odiavam cachorros. Volte para sua casa, eu não posso ficar com você, disse ela. O cão parou e inclinou a cabeça, como se estivesse entendendo o que ela dizia. Mas de nada adiantou seu pedido. Quando ela começou a andar, ele continuou a acompanhá-la. Quando estavam próximos à casa de Virginia, o cão se adiantou e entrou na vila em que ela morava. Ao chegar, ela ficou surpresa. Ele estava deitado perto de sua casa. Como sabia onde ela morava? Ainda no portão, ela pôde observar que o cão trazia uma coleira amarela e nela estava escrito: Fafi. Raça Collie, sexo, fêmea. Endereço, Rua do Rosário, 47. Data, 11 de abril de 1955. Eram os dados de sua cachorra, com a data de sua morte. Arrepiado da cabeça aos pés, Ea deixou o cão ali e correu até o portão de sua casa. Lá chegando, olhou para trás, mas o cão havia desaparecido. Lívida e com a boca seca, entrou em casa e foi tomar um copo d'água. Sua mãe, preocupada, acompanhou e perguntou: O que foi? Mamãe, acho que vi um fantasma. Contando o ocorrido para a mãe, ela perguntou: Mas você leu mesmo essa data? A coleira era amarela? Sim, mamãe. Era a coleira da Fafi, com a data da sua morte gravada. Jesus. O espectro da cachorra protegeu você pelo caminho, como protegia na infância. Isso é maravilhoso. Na natureza, nada morre, apenas se transforma. Todo ser vivo tem alma e Ea sobrevive quando o corpo terreno morre. Depois da morte, eles voltam a viver na outra dimensão do universo, onde viviam antes de encarnar aqui. As plantas são filtros que depuram o ar que respiramos, fornecem energias positivas, curam doenças e são sensíveis às energias das pessoas. Quando essas energias são negativas, elas secam e morrem. Você nunca viu acontecer isso? Todos os seres vivos possuem um princípio espiritual que sobrevive à morte e volta a viver no mundo astral, dentro de sua espécie, seguindo sua própria evolução. Com os animais acontece o mesmo. Depois da morte de seu corpo terreno, seus espíritos voltam a viver no mundo astral a que pertencia antes de encarnar. Tanto as plantas como os animais conservam suas características, continuando sua trajetória evolutiva, mantendo os mesmos sentimentos. São parte da natureza e ajudam o homem em sua estadia terrestre. Quando tratados com respeito e amor, retribuem oferecendo-nos o que tem de melhor. As plantas dão lindas flores e excelentes frutos. Os animais dão amor, especialmente os cães, que estão mais próximos de nós no dia a dia. É um amor incondicional,
capaz de transformar uma pessoa, sensibilizando-a, tornando-a melhor. Esse amor continua depois da morte, uma vez que quem ama é o espírito e não o corpo que ficou na terra. A Fafi sentiu que sua querida dona estava temerosa e encontrou um jeito de fazê-la sentir-se protegida. É provável que tenha sido auxiliada por um espírito bom, que sabendo da ligação afetiva entre ela e sua dona, ajudou-a a materializar-se, não só para que se acalmasse, como também, para que tivesse a prova de que a vida continua igualmente para os animais. Caso enviado por Virgínia Lídia da Silva. Rua das Carmelitas, 65, apartamento 103. Centro, São Paulo. 14. O circo. Virgínia tinha 10 anos, quando seu pai abandonou sua mãe. Seu irmão, 16. A mãe empregou-se como enfermeira e dividia com Ray as responsabilidades da casa. De manhã, ele era office boy e, à tarde, cuidava de Virgínia e da avó, Luísa, que era cega. À noite ele cursava o ensino médio. Era excelente aluno. Virgínia o achava muito autoritário e exigente. Na verdade, aquele rapaz tão jovem já exercia as funções de um chefe de família. Todos os horários dela eram controlados por ele. Ela não saía sem que estivesse acompanhando a dele. Sempre se desentendiam, mas logo voltavam a se entender. Ele a levava ao cinema, ao teatro e a presenteava com vários livros. Era um grande companheiro e guardião. Para desgosto de Ray e de sua mãe, Virgínia casou-se muito nova. Depois de 13 anos de casada e de 3 filhos, o casamento acabou. Os problemas de relacionamento familiar, questionamentos sobre a vida e a inevitável separação levaram Virgínia a buscar no espiritismo uma explicação racional. Na Federação Espírita de São Paulo, passou por vários tratamentos espirituais e começou a fazer os cursos para conhecer melhor os livros de Allan Kardec. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ela, tudo era difícil. Aceitar as novas ideias, a reencarnação, os reencontros compulsórios, os resgates etc. Na época, exercia um trabalho estafante na rua. O cansaço físico e o sofrimento que estava vivenciando com a família contribuíram para que uma surpreendente experiência acontecesse em sua vida. Num sábado, ela foi visitar a mãe e o irmão depois do trabalho. Após almoçar, recostou-se no sofá para descansar um pouco, antes de ir embora. De repente, sentiu-se paralisada, observava tudo, sem poder pronunciar uma palavra nem se mover. Sua mãe ofereceu-lhe café, porém ela não respondeu. Sozinha na sala, sentiu desligar-se do corpo, embora continuasse deitada no sofá. As paredes foram desaparecendo e ela sentia-se como se estivesse caindo num vácuo e, nesse estado, foi perdendo a consciência. Voltando a si, o cenário que via era totalmente diferente. Estava nos bastidores de um circo. Os artistas iam e vinham, conversavam, exercitavam-se, alguns aguardavam para entrar em cena. Ao olhar-se, viu-se vestida com um corpete de lantejoulas vermelhas, pernas de fora, meias rendadas, sapatilhas e uma baliza nas mãos. O colo e os braços eram sardentos e os cabelos longos, ruivos e encaracolados, completamente diferentes de seu tipo físico atual. Ela, muito apreensiva, reconheceu as pessoas que ali estavam. Aproximou-se de um homem de meia idade, claro, magro, mas forte, vestido com roupas de trapezista. Ele, curvado, com a mão direita no peito, estava passando mal, como se estivesse sentindo dores. Estranhamente, ela lhe disse: "Papai, você não pode entrar assim. Não está bem. Ramon vai substituí-lo hoje." "Não. Vai passar. Sempre passa. Não se preocupe, filha. Vá, agora é sua vez. Celita, é a sua vez. Vamos." "Entre", disse uma voz.
Preocupada, Celita, Virginia, beijou o rosto daquele senhor e atendeu ao chamado com naturalidade. Subiu agilmente num cavalo branco, todo ornamentado, e entrou num picadeiro sob os aplausos da plateia. Executava incríveis acrobacias em cima do animal. Novamente, sentiu-se escorregar por um vácuo. Nisso, já estava ajoelhada aí, em seu colo, a cabeça do trapezista, que agonizava, segurando sua mão e falando fracamente. Não chore, Celita. Tenho de voltar para Deus. Seu velho pai já cumpriu seu tempo. Ramon cuidará de você. Não chore assim. Assim, ela via seu pai morrer, enquanto uma pessoa lhe dizia, segurando-a e levantando-a fortemente. Celita, calma. Venha comigo. Ele se foi e nada podemos fazer. Não estará sozinha, eu sempre cuidarei de você. Venha. Era Ramon. Ela tentou virar-se para ver seu rosto, mas um grande vácuo a puxou. No sofá da mãe, ela transpirava muito, mas não conseguia mexer-se. Seus olhos ardiam e ela pôde ouvir sua mãe dizer: O que você tem, filha? Por que está chorando? Transpira tanto. Nesse momento, ela voltou a si e, em sobressalto, pediu: Mãe, ajude-me. Você teve um pesadelo? Não, mãe. Não tive. Não dormi. Não dá para explicar, mas fui para outro lugar e não sei como. Você não está bem. Precisa tratar-se. Vou buscar as crianças para ficarem comigo, disse a mãe, abraçando-a. Passados alguns dias, Virginia continuava cismada com o sonho, então foi procurar um amigo da Federação Espírita para relatar-lhe o ocorrido. Ele era estudioso de assuntos paranormais e achou que ela havia tido uma regressão espontânea a uma vida passada. Assim, ele a encaminhou a uma assistência espiritual e aconselhou a procurar um médico espírita, seu amigo, Dr. Wilson Ferreira de Maio, excelente psiquiatra e profundo conhecedor do espiritismo e de regressões de memória. Mas ela não foi. Nesse meio tempo, a mãe de Virginia ficou muito doente e veio a falecer. Ela aceitou a morte da mãe porque já era idosa e estava sofrendo, porém, 3 meses depois, o irmão, Ray, desencarnou tragicamente num acidente. Só então, inconformada, resolveu consultar-se com o Dr. Wilson. Com ele fez um longo tratamento para equilibrar-se antes de fazer regressões. Quando o médico julgou oportuno, as sessões de regressão começaram. Depois de algumas sessões, houve uma em que ela regrediu até a época do circo, e pôde sentir as mesmas sensações do sonho que tivera. Então tudo ficou mais claro. Descobriu que o trapezista era seu pai naquela vida passada e nesta também. Em ambas ela o perdeu. Ramon era seu irmão, encarnado na atual existência como Ray. Ele sempre foi um protetor abnegado, cumpridor do compromisso assumido. Virginia casou-se novamente, porém ninguém mais se preocupou e cuidou tão bem dela quanto seu querido irmão Ray. Depois de todos os tratamentos, ela aprendeu a aceitar melhor os reveses da vida, sem revolta, e a compreender as pessoas com as quais convive. A reencarnação é um fato e já foi estudada por pesquisadores dedicados. A regressão espontânea chamou a atenção de cientistas que se interessaram em investigar o assunto. Essas investigações resultaram em provas, as quais foram publicadas em livros muito interessantes que dão uma visão positiva do fato. Eu posso citar, por exemplo, o livro 20 Casos de Reencarnação do professor Ian Stevenson, mas há outros. Importante ressaltar a dedicação do engenheiro Dr. Hernani Guimarães de Andrade, fundador do Instituto de Psicobiofísica, que durante muitos anos pesquisou casos de reencarnação, cujos resultados encontram-se registrados nesse instituto e podem ser estudados por quem desejar. Ao filme Minha Vida na Outra Vida, que relata um caso verídico, cujas pesquisas revelaram sua autenticidade. Para quem quiser informar-se,
Há muitos fatos que comprovam essa realidade. Fazer regressão pode esclarecer fatos mal resolvidos de outras vidas, mas só deve ser feita quando monitorada por pessoa habilitada, tal como o médico que atendeu Virginia. Na Associação dos Médicos Espíritas, há alguns médicos que realizam esse atendimento com segurança. No caso de Virginia, notamos que o Dr. Wilson primeiro cuidou dela e só fez regressão quando ela estava pronta para essa experiência. Remexer fatos de outras existências poderá trazer à tona problemas que a vida, temporariamente, achou por bem ocultar, pois a pessoa ainda não está preparada e nem sabe lidar com eles. Muitas pessoas passam pela experiência de, durante o sono, não poderem falar nem acordar. É um fato natural, que acontece quando o espírito está meio fora do corpo. Isso assusta, pois percebem que não tem mais comando direto sobre o físico. Uma só vida na Terra é muito pouco, pois não permite que o espírito aprenda tudo o que o estágio aqui pode oferecer. Apesar das dificuldades da vida na Terra, a reencarnação possibilita ao espírito continuar a desenvolver seus potenciais e aprender a viver melhor. Caso enviado por Virgínia Lídia da Silva. Rua das Carmelitas, 65, apartamento 65. Centro, São Paulo. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 15. Poesia. Em meados de 1960, Virginia era estudante e se reunia com colegas para estudar, ora em sua casa, ora na casa de uma das amigas. Nessas ocasiões, o professor de francês organizava a sala de aula e formava duplas, para um trabalho oral que valeria pontos na nota final. O tema era livre. Annette foi a parceira de Virginia. Ela falava fluentemente o idioma. As duas combinaram apresentar uma poesia curta e fácil. Na apresentação, Annette leria em francês e Virginia faria a tradução. Entretanto, ambas iriam decorá-la nos dois idiomas. As duas, então, passaram a estudar juntas as pronúncias. Vou recitar a poesia inteira, para você ouvir e perceber em que trecho deve suavizar ou enfatizar as palavras, assim não fica tão mecânico. Se acontecer de ter de apresentar o trabalho sem mim, não vai fazer feio, não é? Que? Exclamou Virginia. Nem pense em ficar de fora. Apresentaremos esse trabalho juntas, conforme o combinado. E se eu adoecer, resfriar-me e ficar afônica? Falou ela, com um risinho maroto. Conversa fiada. Vamos, recite que eu quero aprender. Nem experimente ficar afônica. Ameaçou Virginia, rindo e puxando a orelha da amiga. E assim ela fez, recitou e, por fim, arrematou. Entendeu? É assim. Poesia tem de ter ritmo, senão perde o encanto. Traduza também o sentimento do poeta. Não se prenda só ao idioma, tá? Nossa! Com quem aprendeu tudo isso? Parece até uma adulta falando. Uma poetisa, mesmo. Com minha avó, que já morreu. Vovó é uma poetisa maravilhosa. Como, ela é? Não morreu? Era, então. Tem razão, Vivi. Quer que eu lhe diga o poema mais uma vez? Quero sim. Pelo que vejo, adora poetizar também. Entendo por que insistiu nesse tema. Você ama poesia, não é mesmo? Compenetrada, Annette começou a recitar os versos novamente, porém de olhos fechados. No entanto, sua fisionomia mudou e, conforme se empolgava, ia se elevando do assento da poltrona e pairando no ar. Parecia não se dar conta disso. Diante do inusitado, Virginia achou que a colega estava fazendo mágica para impressioná-la. Então, balbuciou. Annette, está certo. Agora você é mágica também? Ela nem a ouviu. Continuou recitando e subindo com uma expressão absolutamente diferente.
parecia outra pessoa. Notando que não era truque, Virginia foi recuando de mansinho, para fora da biblioteca, a fim de chamar a mãe da amiga, que já estava vindo chamá-las para um lanche. A mãe notou que algo estranho estava acontecendo, pois Virginia não dizia nada, apenas apontava para a biblioteca. Apreensiva, ela entrou. Ao deparar com a filha no ar, recitando, toda enlevada, colocou o dedo nos lábios e pediu que Virginia não fizesse barulho. Então puxou lenta e cuidadosamente a roupa da menina, tentando trazê-la para baixo. Havia uma resistência. Apenas quando a poesia foi concluída, ela começou a baixar bem devagar, abrindo os olhos e voltando a si. A mãe, Dona Denise, abraçou-a, dizendo algo em francês. Por cima dos ombros da filha, fez sinal para que Virginia não comentasse nada. E ela nem poderia, estava muda de espanto. Só havia presenciado algo parecido em apresentações mágicas de circo. Na cozinha, ambas tomaram um lanche. Annette olhava para a amiga, meio encabulada, parecia que sabia o que havia acontecido. Virginia tinha apenas 13 anos, era muito esperta, porém não compreendeu aquele fenômeno, mas pôde perceber que não era a primeira vez que aquilo acontecia. Terminado o lanche, Virginia resolveu despedir-se. Dona Denise, porém, segurou-a pelo braço e pediu que ela guardasse o segredo do que vira ali. Ela, educadamente, concordou, mas não resistiu em contar à sua mãe, que lhe pediu que não comentasse o fato com ninguém. Ela acreditava em milagres. No dia da apresentação, como Annette previra, Virginia foi quem apresentou sozinha o trabalho todo, pois a amiga estava afônica. Apesar dos deslizes na pronúncia, elas obtiveram a melhor nota da classe, pela originalidade do tema. Hoje, Virginia sabe que sua amiga podia entrar em transe e levitar, porque tinha esse dom, mas naquela época, e durante muito tempo, teve a amiga como uma santa. Ela quase devotara-se a ela. A levitação é um fenômeno conhecido desde as mais remotas eras e muitos casos estão registrados em livros de diversas religiões. Muitos associam essas manifestações aos santos, porque vários deles tiveram essa capacidade. Mas, por outro lado, há registros de alguns casos acontecidos com pessoas leigas e comuns, o que nos faz supor que esses fatos não sejam manifestação exclusiva de santos. Mas como e por que a levitação ocorre? Os maiores estudiosos do assunto sabem pouco sobre a força da energia que provoca o fenômeno e têm opiniões divergentes entre si. Entre as várias interpretações relacionadas à levitação, uma interessante explicação foi dada no início deste século, por um engenheiro mecânico, W. J. Crawford, professor da Universidade de Queen's, em Belfast, Irlanda. Ele observou fenômenos de levitação entre os anos de 1914 a 1920, quando pesquisou a jovem médium irlandesa Kathleen Gulliger, nascida em 1898. Crawford chegou à conclusão de que as levitações de Kathleen eram provocadas por bastões de ectoplasma, energia mista do mundo astral e material que permite atuar no mundo físico, emanados do corpo dela. Essa hipótese pode ser viável, porquanto nas sessões mediúnicas de efeitos físicos, essa energia é utilizada não só para levitar objetos, mas também para materializar espíritos e torná-los visíveis aos seres humanos. O ectoplasma também realiza transporte de objetos, que podem ser trazidos de longas distâncias. Por esse motivo, acredito que Annette fosse portadora de grande quantidade de ectoplasma, liberado naturalmente ao sentir prazer, o que promovia sua levitação. Como na ocasião em que declamou a poesia de que tanto gostava. Como se vê, muito ainda há para ser descoberto quanto aos fenômenos que envolvem ectoplasma e levitações em geral. Caso enviado por Virgínia Lídia da Silva. Rua das Carmelitas, 65, apartamento 103. Centro, São Paulo. 16. Uma luz no fim do túnel. Na época do fatídico Plano Cruzado,
Virginia resolveu ser autônoma. Com o dinheiro da indenização do emprego anterior, resolveu abrir um salão de estética facial e corporal em sociedade com uma amiga. A sociedade não deu certo e elas acabaram fechando o negócio, mas restaram muitas dívidas com fornecedores. Com alguns poucos recursos, Virginia tentou reiniciar o negócio sozinha, em sua própria residência, já que não tinha como alugar um salão apropriado. Ela fez seu marketing pessoal, anúncios em jornais, panfletos e aguardou o retorno. Para seu espanto, começou a ter dissabores com essas propagandas. Ingênua, ela ignorava que muita gente se infiltra nessa área de beleza, colocando anúncios em jornais e revistas, apenas como fachada para outra área. A prostituição. Não aparecia ninguém. Ela só recebia telefonemas inconvenientes e propostas indecentes. Suas dívidas estavam se acumulando. Aluguel atrasado, luz e telefone para serem cortados, além de outras dívidas pendentes do antigo salão. Assim, ela resolveu procurar novamente um trabalho, para manter um vínculo empregatício. Em razão da crise pela qual o país estava atravessando, tudo era difícil. Um dia, ela se desesperou ainda mais. Recebeu uma cobrança que lhe dava determinado tempo para saldar uma promissória, senão seu nome seria processado. Procurou a ajuda dos amigos, parentes e de todos os meios possíveis, mas não obteve sucesso. Cansada, aflita e humilhada, chegou a casa aos prantos, caiu de joelhos e rogou a Deus que lhe desse uma solução. Chorou e orou muito. Exausta, acabou adormecendo no tapete. Acordou com o telefone tocando. Um homem, do outro lado da linha, começou a conversar com ela. A voz dele era calma, firme, clara e ele foi direto ao assunto. Seu nome era Jairo e ele estava com problemas de acne avançada. Seu dermatologista recomendara que ele procurasse, paralelamente ao tratamento médico, os cuidados de uma esteticista facial para fazer a asepsia da pele. Ele precisava dos serviços dela. Marcaram a primeira consulta. Na verdade, ela não atendia clientes do sexo masculino, mas por conta da situação em que se encontrava, não podia escolher. Além do mais, aquele cliente parecia muito interessado em se tratar. No dia marcado, às 10 horas, a campainha tocou e ela foi abrir a porta. Era Jairo. Ele tinha cerca de 20 anos, estava bem arrumado, mas tinha a pele bastante problemática. Ela o examinou, explicou-lhe o tratamento, combinou o número de sessões e o preço. Ele concordou, marcou todas as sessões antecipadamente e, ainda, pagou tudo adiantado para garantir seus horários. Ela não queria receber antecipadamente, mas pela insistência do rapaz, acabou aceitando. Na hora de ir embora, o moço deu-lhe uma mensagem de meme, intitulada Confia Sempre. Ela pensou. Que coisa estranha. Nesse dia, ela agradeceu muito a Deus por ter lhe enviado aquele cliente, que aliás, pareceu ser uma pessoa muito boa. E, com isso, sentiu-se mais animada. O curioso, porém, foi que, a partir daquele dia, não faltaram clientes para Virginia. Os telefonemas desagradáveis cessaram e todos os que ligavam estavam interessados em seus serviços de estética. No dia da primeira sessão de Jairo, ele faltou. Ela olhou o calendário e se deu conta de que o prazo para quitar a promissória venceria no dia seguinte. Um pouco indecisa, resolveu usar parte do dinheiro que Jairo havia lhe dado para pagar a dívida. Jairo não apareceu na segunda sessão. E o rapaz não deu notícias. Por outro lado, a clientela de Virginia ia às mil maravilhas. Logo ela juntou o dinheiro que Jairo havia pago e o guardou, previdentemente, pois acreditava que voltaria para pegá-lo, uma vez que não fizera o tratamento. O tempo passou e Virginia nunca mais teve notícias dele. Até hoje se pergunta: o que teria acontecido com ele? Teria sofrido algum acidente? Seria ele real ou um espírito enviado para ajudá-la?
Nunca obteve resposta, tampouco Jairo apareceu. Encarnado ou desencarnado, Virginia acredita que ele foi enviado por Deus para ajudá-la, porquanto depois da visita dele, tudo mudou e ela começou a prosperar. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Depois de 5 anos depositando dinheiro numa poupança inicialmente aberta com o pagamento antecipado de Jairo, ela retirou todo o montante e o doou a uma instituição de caridade. Virginia é uma pessoa de fé. Diante da situação difícil que não sabia como resolver, apelou para o espiritual e foi auxiliada. Há várias hipóteses sobre o que aconteceu. 1. Os espíritos sabiam que Jairo morreria naqueles dias e o encaminharam até Virginia, inspirando-o a deixar pago todo o tratamento, como uma forma de ajudá-la. Outra. Algumas vezes o espírito se materializa. Como faz isso? Reveste seu corpo astral de ectoplasma e toma a aparência de um encarnado, tornando-se tangível e podendo atuar no mundo físico. Assim, ela teria sido auxiliada por um espírito desencarnado que teria obtido permissão do plano maior. Em qualquer uma das hipóteses, ela deveria ter merecimento. A vida só age quando há mérito, e as atitudes dela comprovaram que a ajuda foi merecida. Caso enviado por Virginia Lídia da Silva. Rua das Carmelitas, 65, apartamento 103. Centro, São Paulo. 17. Vidências. Marina, desde os 8, 9 anos, tinha visões, e, conforme a análise de seus pais, eram simplesmente mentiras e delírios. Cresceu entre visões solitárias e desacreditadas, passando por muitas dificuldades na religião escolhida pelos pais e no colégio religioso em que estudava. Na época, 1960, não era permitido que filhos manifestassem sua vontade, nem suas experiências com os amigos espirituais. Até seus 23 anos, já havia passado por várias religiões, mas não havia se firmado em nenhuma. Ia seguindo sua vida, lutando com sua curiosidade e com a vontade de acreditar que Deus era um ser bom e não aquele que castiga. Em 1981, grávida de sua primeira filha, Fernanda, e em repouso na casa de seus pais, Marina recebeu 2 visitas. A primeira de uma pessoa, cobrando com muita austeridade, uma dívida que seu marido havia adquirido. A segunda do primo Francisco, que, percebendo sua decepção e tristeza, ofereceu-se para saldar a dívida e animou-a, falando sobre a gestação e amenidades. Ele acabou ficando para o jantar. Ao despedir-se, já tarde da noite, envolveu Marina com muito carinho e colocou-se à disposição para auxiliá-la em caso de qualquer problema. Para ela, a despedida teve um sabor único pela intensidade de afeto demonstrado. Diferente de todas as outras vezes. 4 dias passaram e Marina foi ao médico. Na sequência, começou a arrumar a mala para a maternidade, sem perceber a movimentação que acontecia com seus pais. Depois de 6 dias, nasceu sua querida filha. Ao voltar do hospital, recebeu a visita do primo amoroso, que dizia telepaticamente: "Eu desencarnei, mas estou feliz que tudo tenha corrido bem." Ele vestia um terno azul marinho e parecia 10 anos mais moço. Marina ficou surpresa quando soube de sua morte. Os familiares não haviam lhe contado sobre a súbita angina que lhe tirara a vida. Diante do acontecimento, ligou imediatamente para sua mãe e ela confirmou o fato. Desde então, seus pais passaram a acreditar em suas vidências e a aceitar a vida após a morte do corpo físico. Após 20 anos de seu desencarne, recebeu dele uma comunicação psicografada. Ele encontra-se muito bem, estudando em uma colônia de recuperação no plano astral. Marina é kardecista, trabalha com desobsessão, faz cursos com Luiz Gasparetto, está divorciada, tem 2 filhos e é artista plástica. Para ela, a vida sempre vale a pena. E acredita que quando seus mistérios são estudados,
convertem-se em luzes na vida de todos. Antigamente havia muito preconceito sobre mediunidade. As pessoas tinham medo de lidar com os espíritos. As religiões têm grande responsabilidade nisso, pois quando pregam o temor a Deus, dão ênfase ao pecado, ao castigo e ao diabo, que está sempre pronto a destruir. Tornam a morte um mistério trágico e, em meio a tudo isso, fazem do homem um ser incapaz, dependente delas para ser perdoado de seus pecados e não ser castigado por Deus. Apesar da Bíblia ser o livro em que há mais manifestações de espíritos, continuam negando a influência deles. Entretanto, a vida cuida do progresso humano e tem trazido provas de sua continuidade após a morte, desde o início dos tempos. Hoje as pessoas estão mais esclarecidas, pode-se falar sobre espiritualidade abertamente e há muitos cientistas pesquisando a alma, o cérebro, as energias que nos envolvem, etc. Muitos médiuns foram perseguidos por pura ignorância, ridicularizados, internados em manicômios e queimados em fogueiras. Por esse motivo, as pessoas sensíveis que viam ou falavam com os espíritos não contavam suas experiências a ninguém. Ainda hoje há pessoas que omitem tais fenômenos. Algumas delas que me mandaram os casos que estão neste livro, só se animaram a fazê-lo porque sabiam que seriam entendidas por mim. O que aconteceu com Mariana foi natural. Seus pais não lhe contaram sobre a morte do primo, porque ela se preparava para o parto e preferiram deixar para depois, quando já estivesse bem. Mas o primo não esperou e foi despedir-se dela no hospital. Sabia que ela o ouviria. Apesar da morte recente, ele já estava bem e teve permissão para vê-la. Esse fato serviu de prova aos pais dela e os despertou para a espiritualidade. A vida aproveita todos os acontecimentos para dar prova de que a morte não é o fim e que nosso espírito é eterno. Caso enviado por Marina Clemente, Rua Joaquim Távora, 550, apartamento 91A. Vila Mariana, São Paulo. 18. A senha. Eduardo, falecido em outubro de 2000, era solteiro nato. Tinha 3 irmãos casados e era o tio querido da família. Faleceu dormindo, sereno, vítima de um infarto. Já contava com 61 anos e morava sozinho, desde a partida de seus pais. Passava seus dias cuidando das orquídeas e roseiras, como um profissional de jardinagem. Já era aposentado e resolveu fazer disso seu hobby. Frequentava os cultos da Igreja Batista, por influência da família. Mas, de repente, começou a colecionar imãs de geladeira com figuras de anjinhos. Seus irmãos, então, perguntaram: "Como é, Eduardo? Você agora acredita nisso? Veja lá, o que está acontecendo? Anjinhos, santinhos não fazem parte de nossa crença, nem são admitidos ou reconhecidos, você bem sabe disso." Depois de seu falecimento, sua irmã, sabendo que ele tinha uma poupança, começou a revirar a casa para tentar encontrar a senha da conta. Ela ia quase todos os dias à casa do irmão, dava comida ao cachorro e conversava mentalmente com ele, a fim de que a instruísse, pois o inventário estava para ser efetuado em breve. Um dia antes da entrega dos documentos ao advogado, ela, desanimada, diante dos anjinhos grudados no armário da cozinha, começou a conversar em voz alta. "Olha, Eduardo, hoje é o último dia para irmos ao banco, eu preciso achar a senha de sua poupança." Nesse momento, ela teve uma intuição, uma voz ordenava: "Puxe a cadeira, suba e olhe em cima do armário." Sem titubear, ela fez o que a voz a instruiu e viu um papelzinho empoeirado e dobradinho, bem no canto do armário. Trêmula, leu arrepiada de emoção: "Senha, banco, em nome de Eduardo Cagis." Apesar de não acreditar em anjos, um poder maior atuou junto dela para provar-lhe que existe comunicação após a morte. O que aconteceu com a irmã de Eduardo foi um fenômeno de telepatia. Não temos como saber qual foi o espírito que lhe deu a informação. Tanto pode ter sido um anjo quanto um espírito amigo,
Mas eu creio ter sido o próprio falecido, já que ele deveria ser o mais interessado em auxiliar a irmã. Quando o espírito acorda depois da morte, constata que continua vivo tal como antes. É comum apalpar-se e sentir o físico igual ao que tinha no mundo, pois o corpo astra é sólido para quem vive na outra dimensão. Sente-se eufórico e o primeiro pensamento é manter contato com os que ficaram, principalmente quando sabe que estão sofrendo muito com sua partida. Eduardo desejou que a família usufruísse do dinheiro deixado na poupança, que permaneceria inacessível, caso não lhes contasse a senha. Também foi uma forma que encontrou para dizer-lhes que continuava vivo no outro mundo, amando-os como sempre. Será que seus familiares, apesar de professarem uma religião que não admite a sobrevivência do espírito após a morte, depois desse acontecimento, não começaram a admitir a possibilidade? Caso enviado por Sim a Matar. Rua Pires da Mota, 1160, apartamento 22. Liberdade, São Paulo. 19. Almas amigas. Simone era filha única de um casal e foi criada apenas por seu pai. Quando ela ainda era pequena, eles se separaram por conta de muitas brigas. Sua mãe casou-se com outro homem. Pai e filha sempre tiveram muita afinidade, os mesmos gostos, senso de humor, amor pelos animais e natureza. Era penoso para ambos ficarem longe um do outro. Um dia, no começo do ano de 2000, seu pai teve um comportamento estranho, completamente fora do normal. Eles discutiram e até ficaram sem se falar. Naquela noite, para a tristeza e desespero de Simone, seu pai faleceu, vítima de um ataque cardíaco. Ela entrou em pânico, chamou vizinhos e o IML. Com o fato, Simone entrou em depressão, já que seu pai era a única pessoa em quem confiava. Além de ter perdido a pessoa que mais amava no mundo, sentia-se com remorso por ter brigado com ele. Passava seu tempo acendendo velas o dia inteiro, mas uma acabava, já acendia outra. Um dia, a amiga Jo, que estava em Brasília, ligou para Simone, perguntando: "Está tudo bem com você?" "Sim", respondeu apenas isso, por ser muito reservada e não gostar de se abrir com ninguém. "Eu sei que está mentindo", disse ela. "Simone, não está tudo bem com você. Seu pai apareceu em um sonho e disse que é para você parar de ficar clamando por ele e de acender velas o tempo todo. Você o está atrapalhando muito. Ele está transtornado, pare com isso." Depois desse telefonema, Simone parou de acender as velas e de clamar por seu pai. Um dia, sonhou com ele despedindo-se. Ele estava caminhando ao lado de várias pessoas, em direção a outro plano e acenava para ela que, parada, também acenava e gritava bem alto: "Pai, eu te amo." Seu pai, então, olhando novamente para ela, levava a mão ao coração como se dissesse: "Eu também te amo." Depois desse sonho, Simone acordou chorando muito, sentindo uma sensação indescritível de muita paz e a certeza de que somos eternos e que, um dia, encontraremos nossos entes queridos. Simone encontrou-se com o espírito de seu pai durante o sono. Isso foi possível, depois do recado que recebeu dele, por uma amiga que estava longe e que não sabia que costumava acender velas e clamar desesperadamente por ele. Para ela, isso foi uma prova de que a vida continua, o que lhe trouxe conforto, calma e aceitação. Esse estado permitiu-lhe encontrar-se com o espírito dele para que, finalmente, pudessem se despedir. É interessante observar que eles ficaram à distância, talvez isso tenha evitado mais emoções, já que elas poderiam impedi-lo de seguir seu próprio caminho. Um encontro desse, entre duas pessoas afins como eles, poderia despertar o desejo forte de não se separarem, o que não seria bom para ambos. Se a vida os separou, foi porque isso era necessário a eles. Sozinha, Simone precisaria assumir mais a própria vida, tomar decisões próprias, decidir seu rumo, desenvolver seus potenciais e aprender a tomar conta de si mesma,
coisas que dificilmente faria se tivesse a proteção paterna. Estou certa de que ambos estão aproveitando muito o amadurecimento que essa experiência trouxe. Caso enviado por Simone S. Veloso. Rua Joinville, 37. Embu, São Paulo. 20. Nunca é tarde para o perdão. Maria de Fátima é de Minas Gerais, porém veio morar em São Paulo, há cerca de 20 anos. Seus pais eram separados e seu irmão mais velho era quem cuidava da família. Ele era muito querido, como se fosse o pai de todos os irmãos. Um dia, quando Luiz estava em uma festa de aniversário, infelizmente sofreu um infarto fulminante e faleceu. Nessa mesma noite, Maria também estava em uma festa de aniversário, aqui em São Paulo, e quando foi por volta das 23 horas, começou a sentir-se mal. Alguma coisa a incomodava e ela foi para casa. Durante a madrugada o telefone tocou, era sua irmã de Minas avisando sobre o falecimento do irmão. Maria não teve condições de ir ao velório, mas na madrugada, teve uma visão do irmão. Ele se encontrava em um lugar muito bonito, com bastante gente, todos jovens, alguns sentados, outros em pé, porém ela não conseguia chegar perto dele. Todos conversavam alegremente. Seu irmão, de onde estava, falou com ela. Você parece indiferente comigo. Peço-lhe perdão, se, porventura, fiz alguma coisa de ruim a você. Você é a irmã que mais admiro. Algum tempo depois, Maria pôde ir a Minas Gerais. Sempre que ia lá, sonhava com o irmão. Uma noite sonhou que estava com ele. Conversaram e ela perguntou: Luiz, por que você foi embora? Volta para cá. Eu não posso, mas um dia todos estaremos reunidos aqui, disse Luiz. Certo dia, aqui em São Paulo, quando Maria foi a um centro espírita, ele se comunicou por intermédio de um médium e falou sobre alguns fatos ocorridos durante a adolescência. Citou uma briga que tiveram, quando ele a repreendeu por algo que não havia gostado e, novamente, pediu-lhe perdão. Maria respondeu que o perdoava e também pediu seu perdão. Desde esse dia, ele nunca mais se manifestou. Maria sabia porque seu irmão achava indiferente com ele. Eram vários os motivos. Ele era jovem e começou a andar com os amigos, chegando altas horas da madrugada e, muitas vezes, alcoolizado. Querendo poupar a mãe, os irmãos reuniram-se e combinaram de tratá-lo com indiferença, para ver se ele melhorava. Ele nunca soube o verdadeiro motivo daquele tratamento. Por esse motivo, quando morreu, veio procurá-la. Maria aprendeu muitas coisas após a morte de seu querido irmão, inclusive que devemos ajudar as pessoas próximas, quando ainda estamos vivos. Arrependeu-se bastante por ter sido ignorante com o irmão, que para ele era corno se fosse um pai. Atualmente, espera a oportunidade de quando estiver no plano espiritual, poder abraçá-lo, coisa que poderia ter feito aqui na Terra, mas não fez. Quando um jovem começa a comportar-se de maneira perigosa, bebendo demais, mergulhando nas tentações de uma vida desregrada, agir da forma como a família de Luiz escolheu não é recomendável, pois não surte o efeito desejado. Nesse caso, o melhor seria ter se aproximado mais dele, travando um diálogo aberto e sem críticas, a fim de que aumentasse o grau de cumplicidade existente na família, o que fortaleceria, nele, seu lado positivo. Ele sentiu o antagonismo de todos e, talvez, não tenha entendido bem o porquê dessa atitude. Atribuiu o fato a uma briga de adolescentes, o que não correspondia ao real motivo. Logo após a morte, quando foi procurá-la para pedir perdão, deixou transparecer a mágoa que sentia. O fato de Maria ter se sentido mal, na noite em que Luiz morreu, demonstra que os dois tinham grande afinidade espiritual. Ele estava inconformado por ela haver se distanciado dele, tanto que o primeiro pensamento, no momento da morte, foi para ela. Maria também amava muito o irmão e em vez de deixar falar o sentimento de amor, preferiu entrar no papel social da repressão.
Luiz teve a humildade de pedir-lhe perdão, mesmo não tendo feito nada contra os familiares. Uma briga de adolescentes é comum e não pode ser levada a sério. Os familiares tiveram uma atitude equivocada e, portanto, eram eles quem deveriam ter pedido perdão. Muitos pais agem dessa forma com os filhos. Acreditam que por serem seus genitores, precisam agir de maneira dura, confiando que o castigo resolve tudo. A vida escreveu o final dessa história, ensinando que é melhor aproveitar os momentos de convivência com os entes queridos, enquanto estamos juntos, porquanto tudo tem um prazo de validade e é difícil saber quando ele vai terminar. Caso enviado por Maria de Fátima Oliveira. Rua Manuel Martins Colasso, 246, Bloco 1, Apartamento 201. Jardim Abril, São Paulo. 21. Sonho real. Há muitos anos, Isabel tem sonhos muito interessantes. Mas um foi especial. Na verdade, ela os chama de viagens astrais, que trazem muita ajuda espiritual a ela. Brasileira, casou-se com um inglês que estava morando aqui no Brasil, portanto, seus parentes moravam no exterior. Ela não conhecia nenhum parente do marido. Uma noite, porém, teve um sonho cheio de detalhes significativos e muito reais. Caminhava em um cemitério e deparou-se com uma sala de velório. Sua arquitetura era antiga, redonda e as paredes eram de vidro. Em volta, existia um lindo jardim, todo gramado e com muitas árvores, tudo muito bem cuidado. Os túmulos eram no chão, apenas com lápides. Ali, Isabel organizava um evento. Chá com biscoitos e bolachinhas para os presentes. Eles falavam inglês e ela não os entendia. Ela e o marido esperavam o corpo de alguém. Uma carruagem muito antiga parou em frente à sala, ao lado de uma frondosa árvore. Dois homens, com cartola e capa até os pés, saíram dela. Ao olhar para uma lápide, Isabel viu um homem tentando comunicar-se com ela. Depois de algumas tentativas, Isabel entendeu o que ele tentava dizer. Queria que o corpo que acabara de chegar fosse enterrado junto ao dele, pois ambos eram amigos de longa data. Isabel, então, comunicou ao marido, que explicou o caso à família do falecido, e concordou prontamente com o pedido. Um mês depois desse sonho, o sogro de Isabel foi visitá-los em Guararema, trazendo a notícia de que seu cunhado havia falecido lá na Inglaterra. Ele trouxe algumas fotos e, para espanto dela, elas traziam o cenário do sonho que tivera. A carruagem, os homens, o local traço tudo igual. E o mais impressionante foi que a família do falecido, cujo nome era Denise, enterrou ao lado do túmulo de seu melhor amigo, debaixo de uma linda árvore. O incrível é que o sonho aconteceu antes de Denise falecer, o que levou Isabel a acreditar que tudo já estava sendo preparado antes de sua partida.